Histórias assombradas. E vamos ao relato de hoje, que eu acho que vocês vão gostar, pura e simplesmente porque é do Senhor Coveirito. Sim, ele voltou, gente, e com um relato de Maledite. E com um título forte desses, hein? Te vejo no inferno, mãe. Vamos ver do que se trata. Considerações iniciais, porque é claro, o Senhor Coveirito tem que dar as considerações iniciais e eu amo. Vamos lá. Olá, Ana Paula, Matheus e todos os assombrados, como estão? Espero que estejam todos muitíssimo bem. O velho coveiro, Senhor Coveirito, escreveu mais um relato para vocês e hoje um relato especial. Um relato de Maledite. Primeiro, eu queria agradecer a todos pelo enorme carinho nos comentários e também a Ana por ler mais um relato meu. Inclusive, Ana, você, ao ler o meu último relato, e não sobrou nenhum, já tinha lido sim a minha terceira coletânea. É que os relatos foram enviados em um curto espaço de tempo, me perdoe pela confusão, sem problemas. Inclusive, na data que escrevo este relato, dia 20 de março, já está em produção a minha quarta e última coletânea para o canal. Em breve eu envio. Estamos aguardando. Seguramente não. Segundo, né? Quero pontuar que não, eu não sou o senhor fulanesto. Fico lisonjeado com a comparação com uma pessoa tão incrível, mas somos sim pessoas diferentes. Imagino que a confusão se iniciou porque temos objetivos semelhantes, apesar de realizá-los através de propostas diferentes. Senhor Fulanesto e eu gostamos de deixar os nossos relatos mais detalhados e empiriquitados, com o objetivo de deixá-los mais imersivos e trazer vocês para vivenciar a experiência do relato. Mas fazemos isso de formas diferentes. O Fulanesto faz isso escrevendo os relatos de forma mais erudita, deixando o mesmo em forma de conto, que eu particularmente adoro. É como se fosse uma história do Edgar Allan Poe, e ele consegue transmitir muitíssimo bem como foi a experiência de quem viveu o relato e o terror que a pessoa sentiu. Já eu escrevo para vocês como se estivéssemos sentados em uma mesa de bar e eu estivesse contando um caso aleatório ali para vocês. Então, no meio do relato, eu faço uma piadinha, um comentário sarcástico, como se fosse um papo de bar mesmo. É compreensível a semelhança, mas nós somos sim pessoas diferentes. Olha, eu sei que é chato explicar piadas, mas vamos lá. Quando eu escrevi a introdução do relato anterior, o objetivo era fazer uma brincadeira sobre o fato do senhor Fulanesto escrever de maneira bem culta e bonita, enquanto eu acabo escrevendo com piadinhas e mais escrachadamente. Mas não foi um ato falho de um mesmo autor, não, tá? Inclusive, quem sabe um dia eu não mande um relato para ele transformar em conto. E se ele quiser, me manda um dos seus contos e eu transformo numa conversa de bar. Abraço, Fulanesto, sou seu fã. Olha lá que legal. Ó, vamos votar por esse crossover aí, assim que fala, né? Vamos votar aí por essa... ter essa mistura aí do Coveirito contando o relato do Fulanesto e Fulanesto contando o relato do Coveirito, hein? Bom, o relato de hoje não é meu, mas sim da minha belíssima, formosa e perfeita esposa, a senhora Coveirita, também conhecida como a mulher mais bela de todo o planeta Terra. Sim! E quem disse isso não fui eu não, tá? Mas uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa de Dados Senhor Coveirito, que por 37 anos consecutivos constatou ela no topo do pódio. Reitero aqui que eu não tenho nenhuma influência sobre o Instituto, ok? A pesquisa é verídica e confiável. Contra os dados coletados não há argumentos. Muito obrigada pela atenção. Desculpa mais uma longa introdução. E sem mais nenhuma enrolação, vamos ao relato de hoje. Como sempre, todos os nomes do relato estão alterados. Pode ler tranquilamente. Muito obrigada. Contextualização aqui, contextualizando a história. Viajando alguns anos para o passado, pousamos no ano de 2004. Estava eu,
um feio e jovem candango, com uns 24, 25 anos, numa balada na capital, quando decidi quando decidi me retirar do local para fumar um cigarro. Me agachei escorado na parede, estava fumando ali meu cigarro, quando do outro lado da rua vejo ela, a mulher mais bela que eu já tinha visto na vida. Uma mulher alta, com pele morena, cabelo Joãozinho vermelho, usando um tomara que caia que mostrava suas tatuagens nos braços e ombros e um piercing no septo. Que mulher fabulosa! Eu fiquei encarando e não demorou muito para ela perceber a minha total falta de charme e me notar. Imaginem a cena, você, uma bela mulher parada tomando um vinho e do outro lado da rua, um rapaz agachado te encarando com os olhos arregalados parecendo um menino do filme O Grito. Ela, então, percebendo meu interesse e falta de atitude, veio até mim e perguntou se eu tinha fogo, ao que eu respondi que sim, e iniciamos uma conversa. Papo vai, papo vem, fomos num bar para tomar algumas. E enquanto a maioria dos jovens nessa altura já estariam nos beijos e amassos, nós embarcamos numa conversa muito interessante sobre o sobrenatural. Contei-lhe que eu era coveiro e alguns casos que havia ocorrido comigo. Ela, alguns casos que ocorreram com ela, até que ela chegou na história que vou relatar a seguir. Te vejo no inferno, mãe. Agora sim. Curiosidade, a senhora Coverita foi a responsável pelo título, tá? Assim como é responsável pela maioria dos títulos dos meus relatos. A mulher é brilhante e muito boa nisso. Tudo começa na década de 60, onde a bisavó da minha esposa, Maledite, estava grávida aos seus 45 anos. Era o primeiro filho que ela iria ter ela era o primeiro filho que ela iria ter em mais de 10 anos. Antes disso, ela já tinha nada menos do que 8 filhos. Nessa época, Maledite cuidava de Gabriel, seu neto mais novo, de 8 anos, e também o neto mais arteiro. A mãe de Gabriel e tia-avó da minha esposa, Dona Amélia, estava grávida junto com sua mãe, mas com 2 meses de diferença, então ela ainda trabalhava. Certo dia, Gabriel, no meio de sua arte, subiu no telhado da avó atrás de uma pipa. Nesse momento, a Maledite estava sentada em sua poltrona, ouvindo um programa no rádio e quase adormecendo quando se ouviu um tremendo barulho. Crack! Era a telha que havia se quebrado. E logo após escutou um ploft. E Gabriel caiu no chão feito uma jaca madura. Essa queda não causou tantos danos ao menino, que tinha alguns arranhões e torceu o tornozelo. Mas tamanho susto se tornou uma preocupação para Maledite quando ela percebeu que escorria um líquido vermelho de sua saia. Sim, infelizmente, tamanho estresse, susto e nervosismo, além de idade um pouco mais avançada para se estar grávida naquela época ainda, resultaram em um aborto espontâneo. Com o barulho, algumas pessoas que estavam na rua e vizinhos rapidamente entraram na casa e prestaram socorro, mas não teve jeito, ela já tinha perdido seu filho. Ela foi socorrida, cuidada e em pouco tempo retornou à rotina, com uma tristeza imensa em seu coração. Após tal evento, ela se recusou a cuidar de Gabriel, ato esse que foi totalmente compreendido por Amélia. Afinal, mesmo sem querer, ele era o responsável. E é difícil ser racional e engolir o sentimento tão facilmente, mesmo se tratando de uma criança. Como a notícia ruim não vem sozinha, o marido de Maledite, caminhoneiro, ao chegar depois de uma longa viagem, ficou com raiva, pois esse não era o primeiro filho deles que ela não conseguia segurar. Palavras dele. Ele pegou suas coisas, entrou no caminhão e foi embora, para nunca mais voltar.
um desgraçado que pouco servia, né? Acrescento aqui. E os filhos mal sentem falta, ok? Apesar de Maledite ter sentido, sim. Mesmo depois de tantos percalços em seu caminho, Maledite ainda tentava manter-se firme e de cabeça erguida, mesmo depois que se passou a data em que o seu neném iria nascer. Mas isso só durou por mais 2 meses após essa data, pois foi o momento que o filho de Amélia nasceu. Ela chegou a comentar com a avó da minha esposa, que era sua filha mais velha, que não achava justo Amélia viver feliz com o seu novo filho enquanto ela se afundava na própria amargura. E no fundo, mesmo não querendo, ela culpava muito Gabriel pela tragédia. Depois do nascimento de seu novo neto, Lucas, a mulher que já não estava bem ficou cada vez mais perturbada. Começou a se tornar cada vez menos vaidosa, não penteava os cabelos, usava as roupas tortas, amassadas, esburacadas e mal lavadas. Caiu no alcoolismo e vivia chorosa nos cantos. Não queria visitas e vivia trancada dentro de casa com tudo fechado. Sua casa, antes tão limpa, agora estava suja, mofada e desorganizada. A presença de baratas, aranhas, formigas e outros insetos e pragas eram de lei ali. Tinha um ecossistema próprio naquela casa. Também começou a gradativamente parar de trabalhar. Até então, ela era conhecida como a melhor costureira da região, porém começou a deixar os pontos de costura tortos e frouxos, costurava de maneira mal feita, misturava tecidos e começou a perder os seus clientes. Aconteceram algumas situações estranhas durante esse tempo de insanidade de Maledite. Em algum momento, ela simplesmente costurou um boneco de pano e vestiu as roupas do enxoval do seu filho e começou a tratar o boneco como um bebê. Você vai sentar aqui? Uhum. Tá bom. Matheus vai trabalhar aqui no meu lugar agora, eu no lugar dele, olha só. Então vai escutando a história da Maledite aqui, ó. O título é Te Vejo no Inferno, Mãe. É do Coverito. Vamos lá, continuando. Na verdade é da senhora Coverita, a esposa dele. Continuando aqui, então, peraí. Em algum momento, a Maledite simplesmente costurou um boneco de pano e vestiu as roupas do enxoval de seu filho e começou a tratar o boneco como um bebê. Gente do céu, ela realmente já tá perturbada. Então, vamos lá, continuando. Ela fingia dar de mamar, brincava, ria, parava do nada e dizia que o boneco estava chorando e ia ajudá-lo. Ela trocava fraldas do boneco. Ela até apresentou uma melhora significativa durante esse tempo cuidando do boneco. Mas certo dia, a avó da minha esposa foi visitar a mãe e encontrou ela sentada no chão, em frente ao enxoval todo rasgado e cortado, enquanto ela terminava de rasgar o que sobrou e ficava repetindo rápido e em sussurros: "Por que você? Por quê? Por que você e não ele? Por quê?" Poucos dias depois disso, no aniversário de Maledite, resolveram fazer um almoço especial na casa de um dos filhos. E Maledite foi com o boneco de pano com o qual ela agia como se fosse o seu filho. E do nada, ela simplesmente pegou o boneco e jogou no fogão a lenha, incendiando por completo o boneco e saiu, sem dizer um A. Essa situação de loucura durou uns 2 anos. Os filhos estavam muito preocupados com a mãe, é claro, e pensando o que poderiam fazer para ajudá-la. Se deveriam interná-la em um hospício e em como eles arranjariam o dinheiro para fazer isso. Mas Maledite tinha se encontrado em um centro de quimbanda ali da região, que devo mencionar aqui que não era nada do que dizia ser. A família da minha esposa tem gente de tudo quanto é religião, pois é enorme a família. E eles explicaram que, apesar de se dizer um centro de religião de matriz africana, por dentro parecia mais uma igreja católica,
tendo imagens de santos, bancos de madeira, e que a doutrina e a forma que eles agiam ali e se reuniam era bem semelhante a uma igreja evangélica. Bom, no fundo era um emaranhado de pedaços de várias religiões, aquele local ali, mas que no fundo eles só tinham mesmo um propósito: fazer mal aos outros. Depois de adentrar nessa religião, ela aos poucos foi voltando ao normal, entre aspas. Arrumar a casa, sem mais surtos, sem agir estranho, voltou com sua simpatia, inclusive foi na casa de seus antigos clientes e os conquistou de volta. Curiosamente, a nova costureira mais requisitada da região, nesse tempo, teve uma infestação de traças na sua casa, além de adoecer muito, ficando semanas de cama e incapaz de trabalhar, mesmo sendo uma mulher bem nova e saudável. Maledite, antes de pedir desculpas para os antigos clientes, foi lá, disse para ela que iria se aposentar da vida de costureira. Maledite, antes de pedir desculpas para os antigos clientes, foi lá, aonde nessa outra costureira, é isso? Disse para ela que iria se aposentar da vida de costureira e pediu para a costureira, fazer a barra de uma de suas saias. E como agradecimento lhe deu um pedaço de bolo de fubá. Uma infeliz coincidência. Sem a adversária no caminho, Maledite conseguiu seus clientes de volta, arrumou novamente sua casa e, mais do que isso, parecia ter acesso a alguns luxos que não tinha antes. Estes que teriam sido comprados com suas reservas pessoais. Os anos foram se passando e Maledite estava aparentemente normal, mas agora não era a mesma mulher simpática de sempre. Ela era amargurada, fingia uma simpatia, mas era cheia de comentários grosseiros, vivia fazendo fofoca, intrigas. Virou barraqueira e, acima de tudo, muito amargurada. Ela costumava criar intrigas entre seus vários netos para que eles disputassem quem seria o favorito da vovó. Esse que ela trocava sempre de tempos em tempos, tá? Como se fosse mais... trocava os netos favoritos de tempos em tempos, conforme fosse mais conveniente para ela mesma. Maledite tinha um hábito cruel. Ela dava doces e guloseimas para todos os seus netos, menos para 2, Gabriel e Lucas. Gabriel por ter sido responsável, entre aspas, pela sua desgraça, e Lucas por ter tido o direito de nascer, enquanto o filho dela não teve. Olha, a véia tava era biruta. Ao menos com Gabriel ela falava, mesmo que fosse para dar um suave coice com suas palavras. Já com Lucas, ela nunca dirigiu a palavra e sempre olhava para ele com ódio e rancor. Bom, o tempo foi passando e pouco tempo depois do aniversário de 7 anos do Lucas, ele adoeceu. Adoeceu muito mesmo. Sua mãe, Amélia, correu atrás de atendimento médico, mas nenhum resultado. Ele ficou um tempo internado, mas o médico disse que não tinha mais jeito e mandou que se apegassem à fé e despachou o menino para que morresse em casa. Lucas estava pálido, gélido, tinha calafrios e febre constante, não conseguia nem levantar para ir ao banheiro e tudo que ele comia eram líquidos, que sua mãe passava horas ali desfiando e amassando carnes e legumes até que elas ficassem bem moles o suficiente para serem comidos sem a necessidade de mastigar. Passaram-se 2 semanas desde que todos já estavam esperando pelo pior. Já tinham tentado de tudo que a medicina e as mais diferentes crenças da família poderiam oferecer. Desde padres e pastores, de chefes de casas espíritas, a mães e pais de santo, de alguns terreiros, mas nada surtia efeito. Até que um dia, uma mulher bem velhinha bateu na porta, dizendo ser benzedeira de uma cidade vizinha.
disse que um dos vizinhos tinha informado essa situação do menino a ela, e ela teve que vir tentar fazer o possível. Amélia, já sem esperanças, permitiu, e a senhorinha começou a bater ervas enquanto rezava. A mulher ficou 4 horas inteiras benzendo Lucas, até que ao terminar foi falar com a dona Amélia e disse o seguinte: "Olha, minha filha, fizeram um trabalho para o seu filho que eu não conheço reza que resolva, mas tem uma solução para isso. Você pode devolver tudo de volta, mas só funciona se for para a pessoa que fez o trabalho." Amélia disse que sim, qualquer coisa ela faria, mas que ela não tinha ideia de quem poderia ter feito isso. E a benzedeira falou: "Não é difícil descobrir, fia. Trabalho forte assim só pode ser feito por pessoa de sangue. Foi alguém da família." A benzedeira deu instruções para descobrir quem foi o autor do trabalho, que vocês já sabem quem foi, né? E eram o seguinte: ela deveria chamar todos da família para se despedir de Lucas, dizendo que não acreditava que ele viveria muito tempo. Então deveria abotoar os botões da blusa dele errados e depois cobrir com um lençol. Quem tivesse feito o trabalho iria lá abotoar corretamente a blusa. Amélia fez e no dia seguinte chamou toda a família. E a casa estava lotada e estava faltando apenas uma pessoa, a Maledite. Essa que chegou por último e foi direto para perto de Lucas. Fez carinho em seus cabelos e ficava o encarando, até que ela simplesmente abaixa um pouco o lençol, abotoa corretamente a blusa e cobre ele de novo. Não poderia ser. Sua própria mãe não. Amélia não poderia crer naquilo. Depois disso, Maledite se afastou um pouco e foi conversar com os filhos. Para tirar a prova, Amélia foi lá, desabotoou toda a blusa de Lucas, secou seu peito suado de febre e abotoou novamente, tudo torto, e de novo Maledite foi lá e arrumou os botões. Amélia se enfureceu de raiva e gritou tudo que podia contra Maledite, que ficou olhando com cara de cínica, como se não tivesse entendido nada. Mas não ficou por isso não. A benzedeira fez o trabalho de retorno contra Maledite, que adoeceu muito. Enquanto Lucas simplesmente vomitou em uma noite um monte de pedaços de bolo de fubá. E depois disso voltou ao normal e melhorou, como se nada tivesse acontecido. E detalhe, ele já estava há muito tempo comendo só aquelas sopinhas que a sua mãe preparava. Como poderia ele ter guardado pedaços visíveis de bolo no seu estômago por tanto tempo? Mas não satisfeita, Amélia ainda procurou um pai de santo e disse que pagaria o quanto fosse necessário para que sua própria mãe sofresse o máximo possível. O pai de santo cobrou caro. E ela, disposta a pagar, contratou um agiota só para conseguir a vingança. Ato esse que lhe rendeu alguns dedos quebrados no futuro até ela quitar a dívida. Maledite ficou 1 mês de cama, definhando cada vez mais e mais. Amélia só foi visitá-la uma vez, onde jogou todos os palavrões conhecidos nos dicionários e ainda criou mais alguns. E ainda cuspiu no rosto da própria mãe. Até que Maledite faleceu. E suas últimas palavras foram ela jogando praga em Lucas e Gabriel. Mesmo no leito de morte, ela ainda destilava sua amargura e não demonstrava nenhum remorso pelo que fez. Quem também não sente remorso é Amélia, que como católica acredita piamente que vai para o inferno mesmo. Pois um dos preceitos para ser salvo na religião é arrepender-se de seus atos. E ela não se arrepende nem um pouco. E ainda diz que teria feito tudo de novo. Eu já ouvi ela mesma me dizendo: "Pois quando eu for para o inferno, eu quero ficar do lado da minha mãe, para ver ela sofrer junto comigo por toda a eternidade." Gente,
Lucas cresceu um rapaz saudável e padre hoje em dia. Tem muita fé e é uma pessoa muito bondosa. Gabriel cresceu se culpando pelo que fez à avó e também por ter meio que condenado a mãe por tabela. Ele era um rapaz deprimido e triste. Sofreu um grave acidente de carro. Acabou sendo atropelado e faleceu alguns dias depois no hospital. Segundo o motorista e o passageiro que ele levava, o mesmo teria se atirado em frente ao carro, mas Gabriel no hospital diz que não, que ele estava atravessando a rua quando foi atingido. É mais provável que ele tenha se atirado mesmo. Não foi o primeiro atentado que ele fez contra a própria vida, que ele tenha cometido contra a própria vida. A morte de Gabriel fez Amélia sentir mais raiva ainda de sua mãe. No fim, uma maledite que perdeu o filho criou uma maledite que atentou contra a própria mãe e no fim também ficou sem um filho. Depois de ouvir aquela bela mulher me contar esse relato, entre outros que conversamos naquela noite, eu tive certeza que ela seria um dia minha esposa. E no fim deu certo. Deixo um adendo que alguns detalhes dessa história foram contados para mim depois que eu conheci os familiares da minha esposa, e todos eles confirmaram essa história. É uma história bem triste, que infelizmente ocorreu na família da senhora Coveirita e traz consequências psicológicas até hoje nos membros da família, infelizmente. Agora as considerações finais. Quero agradecer muito a todos pelo carinho de sempre, vocês são incríveis. Peço perdão também pela demora a enviar esse relato, faz tempo que eu prometi ele, mas acontece que o meu pai veio a falecer 2 dias após o meu último relato para o canal, e eu tirei esse tempo de luto para consolar os familiares e resolver os problemas burocráticos que o falecimento traz. Meus sentimentos. Mas estou melhor agora e vim terminar esse relato para enviar ao canal. Também fiquem no aguardo da minha última coletânea que deve ser enviada em breve, ok? Para quem ficou curioso e quer ouvir mais relatos da senhora Coveirita, cobrem ela, pois essa mulher escreve muito bem. Tem várias histórias de família e não escreve por pura preguiça, não. Dedurei mesmo, te amo, amor. Ah, tá, entendi. Ela tem várias histórias de família e só não escreve por pura preguiça. Ah, dedurou a mulher. Mas caso ela esteja verdadeiramente irredutível, eu mesmo venho contar os relatos dela. Só contei esse porque foi no dia que nos conhecemos e um dos motivos que me fizeram gamar nessa morena. Por sinal, fica a dica: relatos podem segurar melhor do que amarração, hein? Um beijo em todos vocês. E eu posso garantir que é verdade. Eu cheguei nesse daqui por causa de relato também no site dele, não é? Que eu ficava vendo os relatos lá. Aí falei, deixa eu conhecer essa pessoa que tem esse site. Ai. Mais ou menos, não foi bem assim. Adquiram o livro Assombrada, a história do canal e do casal e conheçam a nossa história. Bom, um beijo em todos vocês. Muito obrigado, Ana, por ler mais esse relato e a gente se vê em breve. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau. PS, deixem um comentário aí no vídeo que eu leio sempre. E se não responder, ao menos eu deixo um likezinho mostrando que eu li. Então, se alguém curtiu o seu comentário, fui eu, o senhor Coveirito. Críticas, elogios ou simples comentários são sempre bem-vindos, além do like no vídeo, viu? E sempre com respeito, como a Ana sempre pede. Quem é esperto consegue elaborar uma crítica sem ofender ninguém. Agora sim, abraço do Coveirito, do coveiro. Agora um segredo de estado somente para Ana. Agora dá licença. Um beijo para você, obrigada. Morram de curiosidade. Não morram não, só fiquem bastante curiosos e é isso. Bom, pessoal, este foi mais um relato do senhor Coveirito, agora de maledite tenso, hein? Triste até, né? Beijos para vocês, deixem seus comentários sempre com respeito, por favor, e a gente se vê num próximo relato. E aí,
Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.